Salmo 123, versículo 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Não sei quantos se lembram, 2 semanas atrás nós estudamos esse salmo, e vimos que ele fala muito sobre o serviço, e sobre a atitude do servo, aquela atitude fixa de atenção, olhando atentamente para a mão do Senhor, esperando um gesto, e esperando um comando, para sair e fazer aquilo que o Senhor ou que a senhora pedisse. E nós vimos, 2 semanas atrás, que de acordo com Karl Barth, bonito nome, mas eu não sei falar direito, enfim, o serviço consiste basicamente em uma pessoa abrir mão dos seus planos pessoais para atender à vontade de outra pessoa, de forma que a própria glorificação seria substituída pela glorificação de outro ser. E nós vimos que esse outro ser, no caso, é o nosso Deus. Quando nós fomos comprados por Jesus, nós nos fizemos servos dele, e nós entendemos que ele passaria a governar nossa vida, e que a vontade não é mais a nossa, mas é a dele. A glória não é mais a nossa, a glória passa a ser dele. Os planos não são mais os nossos, passam a ser os planos dele. E essa é a síntese, essa é a essência do que nós chamamos de serviço, né? Agora, no meio evangélico, muitas pessoas têm se acostumado a chamar Jesus de Senhor. Que ele é mesmo, é isso que ele é Senhor. Mas, contraditoriamente, muitas vezes nós temos nos esquecido do que significa chamá-lo de Senhor. É fácil dizer o Senhor, como eu digo para uma pessoa de idade, como eu digo para uma pessoa que merece um respeito, o Senhor, a senhora. Mas o sentido de Senhor na Bíblia é um pouco diferente. E foi isso que Jesus disse lá em Lucas capítulo 6. Eu não volto mais para o Salmo 123. Hoje eu quero falar sobre outras coisas. Eu estou em Lucas capítulo 6. Jesus disse assim no versículo 46. Eu vou acelerar para não ficar muito cansativo, ok? Jesus disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então Jesus estava tratando com o sentido de senhorio mesmo, de autoridade. E ele dizia aos judeus: vocês ficam me chamando de Senhor para cá, Senhor para lá, mas tem uma incongruência aí, tem uma contrariedade. Vocês estão me chamando de Senhor, mas vocês não fazem o que eu peço. E aí então, olha que legal o versículo 47, porque vem no contexto. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu vou mostrar a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu vala, lançou alicerce sobre a rocha, e veio a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, mas não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E foi grande a ruína daquela casa. Eu aprendi duas coisas nesse texto. Primeiro, todo mundo passa por tempestade. Alô? Tempestade vem para todo mundo. Rio, ventania, na vida vai acontecer de todo mundo. Quer você seja obediente, quer você não seja, vai acontecer. Está previsto aí. Mas eu descobri outra coisa. Aquela pessoa que tem a casa alicerçada e cuja casa suporta a tempestade, foi aquela que ouviu a palavra e colocou em prática. E então eu descobri que a obediência à vontade do Senhor, muito mais do que a satisfação da vontade do Senhor, é uma proteção para nós. Entendeu o que eu falei? O maior beneficiado pela obediência não é o Senhor, foi aquele que praticou. Porque essa obediência é que traz o alicerce, o fundamento. Então, quando Jesus estava falando, olha, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não praticam o que vocês estão dizendo, o que Jesus estava dizendo é assim: olha, vocês estão dando um tiro no pé. Porque vocês falam, mas vocês não colocam em prática. Quando vier a tempestade, vocês não vão ter fundamento para suportar a situação. Era disso que Jesus estava falando aqui. Em outro momento, no Salmo 100, que a gente já estudou aqui também, nós vemos assim, versículo 2: servia ao Senhor com
alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E nós descobrimos que servir ao Senhor é cultuar ao Senhor. E quando eu digo que eu estou servindo ao Senhor, não estou simplesmente participando de um culto, mas a minha vida é um culto. A minha vida é um culto. Quando eu estou na condução, quando eu estou voltando para casa, quando eu estou estudando, preparando a minha aula, quando eu estou lecionando, ou quando eu estou comendo no restaurante com os meus amigos, eu estou cultuando a Deus. E isso é serviço. Amém? E eu descobri também em 1 Samuel 15, 22, que Saul tinha um comando do Senhor para destruir os amalequitas totalmente, mas ele preservou o rei e depois ele preservou um pouco do gado. O melhor do gado para oferecer em sacrifício a Deus nos seus cultos. Quando ele foi confrontado por Samuel, ele falou, olha, eu reservei o melhor para Deus. E aí Samuel disse, orientado pelo Senhor, né, que Deus prezava mais a obediência do que o próprio culto. Obedecer é melhor do que sacrificar, foi o que ele disse. Se tem uma coisa que Deus ama, é quando nós entendemos que no papel de servos nós fazemos aquilo que Ele pede. Só isso. Deus ama e Ele protege. No meio da tempestade, você vai passar pela tempestade. Ela está prevista. Ele não prometeu livrar a gente da tempestade, mas Ele prometeu nos guardar. Quando nós andamos em conformidade com a palavra do Senhor. Pensando nessas coisas, todas, sobre serviço, né? Eu fiquei pensando, por que é que eu sirvo a Deus? E eu queria fazer essas reflexões hoje com vocês. Na verdade, eu fiquei pensando a semana toda, por que que eu sirvo a Deus? Eu já tive a oportunidade de escolher. Eu tenho a oportunidade de escolher. Continuar servindo a Deus ou fazer minha vida de outro jeito. Você também tem essa oportunidade. A gente, no meio da tempestade, a gente às vezes quer chutar a bola lá no escanteio, acabar com tudo, ir embora, sei lá, fazer loucuras. Todo mundo passa por isso, você passa, eu também. E a gente fala, por que é que eu continuo servindo a Deus? Por que é que eu continuo fazendo o que eu faço? Por que que você continua fazendo o que você faz para a glória do Senhor? E eu lembrei de Romanos 12, que a minha mãe ama, de cor e salteado. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que o quê? Apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Então, eu entendi que o culto que eu presto a Deus é um ato de vontade. Ele fala, apresenteis. Deus não me rapta. Deus não me agarra pelos cabelos e me leva, agora você vai, quer você queira, não. Eu é que me apresento a Deus. E apresento meu corpo, e apresento minha vida, eu apresento meu ser para o uso dele. E isso não é feito por causa de emocionalismo. Isso não é feito por chantagem. Isso não é feito por nada senão pela razão. Eu sei o que estou fazendo, eu estou colocando minha vida nas mãos daquele que pode dar melhor do que eu mesmo. E Ele controla e Ele leva. E em João 4, Jesus diz para aquela mulher de Samaria, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Por isso que eu fui buscar lá no baú hoje esse canto. Quando ele fala de adoração em Espírito e verdade, ele está falando de uma adoração consciente. Eu sei porque eu sirvo a Deus. Eu sei porque eu vou à casa de Deus. Eu não vou porque é uma obrigação, porque eu tenho que bater o cartão. Eu não vou à casa do Senhor e não vou servir ao Senhor com os meus talentos, etc. Porque se eu não fizer, o pastor vai me telefonar na segunda-feira e me dar um puxão de orelha. Não é nada disso. Eu faço conscientemente. Eu sei o que eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. E faço plenamente. Eu fiquei pensando, por que é que eu sirvo a Deus? Por que é que você serve a Deus? E eu fiquei pensando nessa semana e achei 4 respostas. Eu queria compartilhar as minhas motivações. Eu gostaria que elas fossem as suas. Amém? A primeira coisa que quer dizer é que eu sirvo a Deus porque eu fui comprado. Pode anotar aí. Viu? Eu ia até pedir para alguém digitando enquanto eu falava, mas enfim.
Não, para digitar e mandar lá, mas enfim, não precisa não. Diga assim: eu fui comprado por Deus. Ele tem o direito de posse na minha vida. 1 Coríntios 6:20. Gente, Jesus está nessa casa hoje. Ele está aqui. 1 Coríntios 6:20. A primeira parte do versículo, Paulo diz assim para os coríntios: porque vocês foram comprados por... Qual foi o preço pago, meu querido? Ele pagou com sangue, pelo resgate da minha vida, da minha alma. No momento em que ele me compra, então ele passa a ter o direito de posse. E isso é um fato. São fatos espirituais, a gente não pode combater os fatos. Os fatos estão aí. Eu fui comprado, eu não me pertenço mais. Eu não tenho mais direito sobre a minha vida. Essa noção de pertencimento está em Colossenses capítulo 1. Paulo fala lá aos Colossenses capítulo 1, versículo 3, ele fala assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No Salmo 120, quando o ser humano, o salmista, percebeu que ele estava vivendo com pessoas que não tinham nada a oferecer para si, ele vira as costas e ele começa uma carreira nova até ele chegar à presença de Deus. É desse momento, é desse transporte que ele está falando. Lá no império das trevas, eu era dominado, eu era aprisionado, eu não tinha vontade própria, eu era escravo do pecado. E você também era. Nós estávamos todos lá. E aí o Senhor vem com mão forte e nos arranca de lá. E Ele vai nos transportando para o reino, onde não somos mais escravos, onde nós somos súditos, onde nós temos acesso à corte e estamos diante do trono do Senhor. Vendo quando Ele toma as decisões, quando Ele governa o universo. E a gente curte. A gente olha e fica curtindo, vê o que Deus está fazendo. Jesus mesmo tinha anunciado esse transporte em Mateus. Vai lá, Mateus capítulo 11. Jesus disse aos judeus, lá no versículo 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus então olha para aquelas pessoas: vocês estão cansados de sofrer? Vocês estão cansadas de serem oprimidas? Vocês estão cansadas de obedecerem ao pecado? E você não tem liberdade quando você pratica o pecado. A palavra do Senhor fala que quem pratica o pecado é escravo do pecado. E o Senhor Jesus fala: vem aqui, vem até aqui, e vamos fazer uma troca. Deixa o teu fardo pesado comigo e toma o meu fardo. Jesus tem um fardo, meu querido. Jesus tem um jugo. Ele fala: o meu jugo é leve, mas existe. E eu estava pensando um pouquinho sobre essa história do jugo de Jesus. Eu estava pensando, nem sei se vou conseguir reproduzir o que eu pensei hoje à tarde. Mas quando você vive debaixo do jugo do pecado, o peso é tal, você precisa mentir, você precisa esconder, você não quer que as pessoas saibam, você anda com aquela coisa falando aqui na sua orelha o tempo todo, a sua cabeça parece um terremoto, tudo está acontecendo aqui, o coração pesa, e esse fardo é insuportável, porque você tem que manter as aparências que está tudo bem com você. Ninguém merece caminhar com um fardo desse nas costas. Mas o jugo de Jesus é leve, porque o jugo de Jesus me pede a obediência, só a obediência. Mas porque eu estou obedecendo ao Senhor, eu não vou fazer mal ao próximo, eu não vou fazer mal à minha família, eu não vou fazer mal a mim mesmo, e eu posso andar livre. Lá fora não vão me entender, lá fora vão rir de mim.
Talvez eu seja excluído de alguns círculos de amigos. Talvez eu tenha que deixar de lado algumas coisas que eu achava deleitosas. Mas esse jugo é leve. Sabe por quê? Porque agora eu posso andar de cabeça erguida. Olhar nos olhos dos outros. Eu posso sorrir. E não sou escravo de nada. E Jesus falou isso. Troca de jugo comigo. Por que você está carregando esse fardo com você? Você não precisa disso. Eu sirvo a Jesus porque eu fui comprado. E você? Eu vou para onde, meu querido? Ele pagou o preço por mim. Ele foi à cruz por mim. Ele me resgatou. Eu vou para onde? E você? Para onde você vai? Eu vou servir o Senhor. Segundo, eu sirvo ao Senhor porque eu tenho um modelo. Falar em modelo essa semana, né, pessoal? Eu tenho um modelo. O meu modelo não é nenhum ser humano. Embora muitos homens e mulheres tenham sido usados por Deus para formar, para me ensinar, e as vidas deles são testemunhos. Eu honro esse homem de cabelo branco aqui, que eu conheço melhor do que vocês. E quando alguém vem reclamar, eu sei melhor do que vocês. Eu sei melhor, mas eu honro esse homem. Porque eu convivi com ele. Eu também não sou perfeito. E você também não é. Mas o Senhor nos amou, amém? Então em João 4,34, Jesus falou assim para os discípulos: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Sabe o que acontece? A gente fala muito em comida, a gente pensa assim, na hora da pizza, japonesa não, né? O Pedro Paulo já entendeu isso aí. Você já entendeu esse negócio. Mas, Gabriel, você vou te contar. Bom, mas você pensa muito em comida, a gente pensa sempre na parte legal, né? A alimentação, a convivência, comer à mesa e estar com os amigos e conversar, isso é tudo muito bom. Mas quando Jesus está falando de comida aqui, ele não está falando só do banquete. Ele está falando do motor da vida. Para de comer para você ver o que acontece. Então quando ele fala assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, não era porque ele estava pensando em saborear uma coisa diferente. O que ele estava falando naquele momento é, eu tenho um motor da minha vida. É aquilo que me dá energia para continuar vivendo. É aquilo que se eu deixar de fazer, a minha vida acaba, ela perde sentido. Jesus tinha uma comida. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Se eu não fizer isso, eu morro. Você já pensou nisso alguma vez na sua vida? Você serve ao Senhor com seus dons, com seus talentos, sei lá. Se você não tivesse a oportunidade de servir ao Senhor desse jeito, você continuaria vivendo? Vou falar uma coisa para vocês. Você pode me chamar de fanático, tá bom? Mas segunda a sexta-feira, para mim, é cumprir tabela. Porque a vida para mim é no sábado e no domingo que eu estou aqui com vocês. Não é por causa de vocês. É porque de segunda a sexta eu estou trabalhando para sustentar a minha casa, minha família, minha vida. Mas quando eu também sirvo a Deus ali. Mas quando eu estou servindo, eu sirvo a Deus ali, né? Óbvio. Mas quando eu estou servindo junto, eu falo, eu passei a semana toda esperando por esse momento. Por esse momento aqui. Mas quando chega João, eu tenho lido João, né? Minha leitura, e incrível como o Senhor tem me alimentado com esse livro, esses dias. João capítulo 12, versículo 20. Aí, olha que coisa linda. E esse texto o Senhor me deu ontem. Eu já tinha escrito tudo e aí esse texto caiu aqui.
Jesus estava ali na festa, e aí vieram alguns gregos falando assim para o Filipe, que era um dos discípulos de Jesus: olha, nós queremos ver a Jesus, queremos ver a Jesus, nós queremos ver a Jesus, nós queremos ver a Jesus. E quando essa notícia chegou aos ouvidos, Jesus falou: agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí ele disse em seguida: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus começou a dizer: este é o momento em que eu preciso entregar a minha vida para dar muito fruto. E ele começou a anunciar: está chegando a hora do meu martírio. Mas quando chega o versículo 26, ele fala uma coisa surpreendente: se alguém me serve, olha isso, se alguém me serve, siga-me. Jesus tinha acabado de dizer: eu estou indo para o meu martírio. Se alguém me serve, vem comigo. Eu sirvo ao Senhor porque eu tenho um modelo. Mas o meu modelo foi para a cruz, para fazer a vontade do Pai e abrir mão da vida. Eu não vou morrer na cruz por ninguém. O meu sangue não é aprovado para isso. Só o sangue de Jesus. Mas Jesus deu a vida para fazer a vontade do Pai. Eu tenho um modelo. Se alguém, olha o que ele fala no final do versículo 26. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Vai para o martírio, vai para a perseguição. Você será incompreendido, você será excluído. Em alguns lugares as pessoas são perseguidas e mortas, mas o Pai o honrará. Depois daqui, alguns aqui também são honrados. E depois daqui todos serão. Capítulo 13 de João, ele continua. Aí no capítulo 13, versículo 12, entre os versículos 1 e 11, ele lava os pés dos discípulos. E aí, ao lavar os pés dos discípulos, na verdade ele está assumindo uma posição de servo. E como se os discípulos fossem superiores a ele. Por isso que o Pedro falou: não vai lavar meu pé, está tudo errado, etc. Mas no versículo 13 ele falou assim: vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou o Senhor. Eu é que mando, eu é que dou os comandos. Vocês têm razão, eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Aí ele fala: se eu dei o exemplo, eu espero que vocês façam igual. E no versículo 16 ele fala uma coisa mais profunda: eu digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. O que essa frase tem no contexto? Jesus falou assim: olha, eu acabei de lavar os seus pés, e agora eu quero que vocês façam o mesmo. Se você não é capaz de fazer o mesmo, de se fazer servo do outro, então é porque você está acima de mim. O argumento de Jesus era esse: se você não é capaz de fazer como o seu Senhor, então é porque você está acima do seu Senhor. É fortíssimo o que ele está falando. É muito sério o que Jesus está falando. Então, quando eu me recuso a servir ao meu irmão, quando eu me recuso a me colocar na posição de servo dos meus irmãos, é como se eu estivesse dizendo: eu estou acima do próprio Jesus que se fez servo. Levei uma bordoada na cabeça lendo essas coisas aqui. Então, se o meu Senhor é meu modelo e ele se fez servo, eu vou fazer igual. É possível que eu seja incompreendido, mas eu preciso agradar ao meu modelo. Eu tenho um modelo. Eu tenho um modelo para seguir. Diga: eu tenho um modelo. Aliás, deixa eu falar mais uma coisa. Que o Senhor, eu creio que Deus me revelou isso hoje. Eu estava lendo, eu li hoje João 13, era o texto da minha leitura bíblica.
Vocês lembram que era costume dos hebreus entrarem nas casas e lavarem os pés? Alguém lembra por quê? Porque você caminha na rua e as impurezas vão se acumulando, né? E isso tem uma conotação espiritual, né? Todos nós já fomos lavados, porque Pedro falou, então você tem que me lavar todos, Jesus. E ele falou, quem já foi lavado não precisa, só os pés. E aí ele faz essa conotação espiritual. Nós já fomos lavados porque Jesus nos remiu, amém? Mas os nossos pés ficam sujos enquanto caminhamos pelo mundo. Os seus pés ficam sujos, os meus também. O que Jesus fez? Lavou os pés. E ele falou, eu quero que vocês façam o mesmo. Meus irmãos, infelizmente o que as pessoas mais gostam de fazer, inclusive na igreja, é ficar reclamando dos pés sujos do outro. Seu pé está sujo, seu pé está sujo, desculpa. Seu pé está sujo, seu pé está sujo, o pé do Fernando está sujo. Jesus não nos chamou para dizer que o pé do outro está sujo. Jesus nos chamou para lavar os pés do outro. Para de procurar defeito nos outros. Para com isso. Deus não nos chamou para ficar procurando se você tem frieira no meio dos dedos. Deus chamou a gente para lavar o pé. Você está com problema, Pedro Paulo? Eu vou orar com você. Você está com problema, Juliano? Eu vou orar com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem aqui é impecável? Levanta a mão e fala para mim. Eu também não sou. Quem aqui não erra? Deus nos chamou para lavar o pé, meu filho. Lavar o pé. Está todo mundo correndo. Todo mundo está sendo trabalhado. Quando é que nós seremos perfeitos? Quando chegarmos lá. Até lá, a nossa função é falar, ó, meu querido, seu pé está sujo. Posso lavar o seu pé? Às vezes você não está vendo, né? Ó, o seu calcanhar aí. Deixa eu lavar o seu calcanhar aí. Terceiro, eu sirvo a Deus porque eu sou grato e porque eu amo. Deuteronômio, visite comigo Deuteronômio capítulo 15. São 4 pontos, tá? Já passei da metade. Vamos lá. Já está acabando. Deuteronômio capítulo 15. Versículos 12. Quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º despedirás fogo. Não era para haver escravidão em Israel, mas às vezes Deus permitia que o judeu ficasse escravo de outro. Quando? Quando ele não gerenciava bem seu dinheiro, quando Deus permitia que ele caísse numa disciplina, e eventualmente a pessoa acabava ficando por um tempo serva do outro, até aprender a lição. Mas no 7º ano tinha que ser liberado. E não podia sair de mãos vazias, tinha que sair forrado, tinha que ter alimento, tinha que ter dinheiro. Você volta para a sua vida normal, ainda vou te ajudar a você recomeçar. Porque a proposta de Deus para nossas vidas sempre é a remissão e o recomeço. A proposta de Deus para o crente sempre é o recomeço, a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance. E você não tem o direito de negar, e nem eu. A próxima chance você sempre vai ter. E acontecia aqui. Então, ele tinha que liberar o seu escravo, né, no 7º ano. Mas, podia acontecer de escravo não querer ir embora. Versículo 16. Se o escravo disser, não sairei porquanto te ama, e a tua casa por estar bem contigo, então você vai tomar uma sovela. Era um instrumento agudo, né, para perfurar. E você vai até a porta e vai furar a orelha direita da pessoa. Era uma marca de que a pessoa ficou ali como servo para sempre porque ela quis. Porque ela se afeiçoou ao seu Senhor, porque ela criou gosto, amor pelo Senhor, pela casa, que eu quero ficar te servindo eternamente. Então vai furar a orelha. Era um costume que tinha ali, né? E ele falava isso. Volta lá no versículo 15.
Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor, teu Deus, te remiu. Então, na verdade, essa coisa da remissão tinha a ver também com a escravidão do Egito. Era assim, né, eles eram libertos da mesma forma. E de certa forma também mostra na nossa vida, porque nós somos comprados por Cristo da escravidão de Satanás e Ele nos dá liberdade. E agora, a minha servidão de Jesus é tão boa que eu não quero ir embora. Jesus, fura minha orelha para sempre, eu quero ficar servindo. Pode furar aqui. Eu sou teu. E é disso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 5. 2 aos Coríntios capítulo 5. Paulo escreveu assim no versículo 14: o amor de Cristo nos constrange. Quem aqui já se sentiu constrangido pelo amor de Cristo? Como é que é isso? Alguém tenta explicar rapidamente assim, ó, o constrangimento para mim foi isso. Ah, não tô criando aqui porque eu estou sentindo que eu tenho que deixar fluir dessa forma. Quem aqui alguma vez se sentiu constrangido pelo amor de Deus? Quer falar? Consegue falar? Uhum. Você é quase que empurrado para fazer alguma coisa. O amor de Deus por nós foi de uma categoria tal que eu me sinto mais do que no dever, se é que existe uma expressão para isso, de servir a Ele. Está aqui minha vida, faço o que eu queira com ela. E olha o que diz o versículo 15. Ele morreu por todos para que os que vivem... Quem é que vive hoje aqui? Você que foi salvo por Jesus. Para que os que vivem não vivam mais para... mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu sirvo ao Senhor porque eu sou grato a Ele. Eu sirvo ao Senhor porque eu o amo. Ele fez todo o serviço sujo por mim. Ele foi à cruz, carregou minhas mazelas todas ali. Ele me ofereceu uma segunda oportunidade. Eu quero fazer isso. A gente foi para Atibaia, a gente vai para Atibaia, né? Servir a Deus ali. Para nós é serviço, tá, gente? É serviço a Deus. A irmã virou e hoje falou para nós assim, né? Nós agradecemos porque vocês vêm todas as férias e nessa época de trabalho a gente faz viagem bate e volta, né? Eu não me importo porque eu gosto de direção, gosto de carro, gosto de estrada. Então para mim tá tudo certo, né? Mas para eles falam assim, esses caras são loucos, né? Porque eles vêm para cá, voltam para São Paulo, vêm para cá, voltam para São Paulo. Você quer saber de uma coisa? Do fundo do meu coração, é o mínimo que eu posso fazer em face do que Jesus fez por mim. Não me custa nada. Não me custa nada. Não me custa. E eu sei que para mim também não. É um ato de gratidão, porque se não fosse o sacrifício de Jesus, meu querido, eu estaria condenado à perdição eterna. Não me custa. Não me custa. Quanto custa para você servir ao Senhor? Custa a sua agenda? Ah, eu não posso. Não estou falando para você vir aqui todos os dias. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. O culto também é serviço. Mas vai muito além disso, né? A gente serve o Senhor de segunda a segunda-feira. De domingo a domingo. Está custando muito caro para você? É sério? O talento que Deus te deu, ou então as posses que Deus te deu, ou então a inteligência que Deus te deu, ou a sabedoria que Deus te colocou, ou os dons de Deus mesmo que estão em você, espirituais. Custa muito caro? Vai custar a sua noite? Eu faço porque eu amo. E você, por que faz? Por fim, vamos recapitular? Vamos lá, repita aí. Eu sirvo porque eu fui comprado. Diga, eu sirvo porque eu tenho um modelo.
Uma vez Jesus falou, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Meu pai, não é ele não. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Eu sirvo porque eu sou grato. Diga. E agora, por fim, eu sirvo porque eu tenho uma promessa. Eu vou voltar a João capítulo 12, 26. Jesus falou assim, aquele que me serve, o Pai o honrará. Guarda essa frase aí. Vamos comigo a Hebreus capítulo 6, por favor. Estou terminando. Capítulo 6, versículo 11 de Hebreus. Olha, o autor de Hebreus diz àqueles crentes, desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, denodo, empenho, entrega, intensidade, são sinônimos para diligência. A mesma diligência, continue, persevere, 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 continue, para a plena certeza da esperança. Não se canse, meu querido. Não se canse. Há uma esperança. É uma promessa de Deus. As minhas palavras podem cair no chão. As palavras do Senhor todas vão se cumprir. O Senhor tem uma promessa para você que o serve. Deus tem uma promessa. Ele vai cumprir na sua vida a promessa porque você se dedicou a servir a Ele. Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, diga tudo quanto fizerdes. Tudo quanto você fizer mesmo. Comprar pão no mercado debaixo da chuva. Brincando, Mateus. Gente, deu pena, mas eu não vou sair da linha porque Jesus está falando forte aqui. Eu não quero, mas deu vontade de sair aqui, mas voltemos. Tudo quanto você fizer, abrir a igreja, fechar a igreja, limpar banheiro, não limpar banheiro, tudo o que você fizer, dar carona, não dar carona, tudo quanto você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Uma das coisas que ensinam para a gente lá na equipe da Palavra da Vida é que nós servimos aos hóspedes, mas enquanto estamos servindo a eles, nós estamos na verdade servindo a Deus. Porque às vezes tem hóspede que não é fácil não. Se você ficar pensando muito nas pessoas, você desiste. É ou não é, Débora? Mas a gente serve ao Senhor. A gente está servindo aqui a gente não faça nada para mim, por favor, não faça por mim, pela Nice, não faça pelo Dicran e pela Silvia, não faça nem pelo seu parente que está aqui, faça pelo Senhor, faça pelo Senhor. Faltou 24, cientes, tenha consciência, viu? Saiba, tenha ciência de que você receberá do Senhor a recompensa da herança. Eu não tenho o que te pagar, eu não tenho o que lhe dar, Ele tem, o Senhor tem, é a Ele que você está servindo, e Ele vai te recompensar o seu serviço para Ele. Nós estamos aqui trabalhando para conquistar esse bairro. Alguém esqueceu disso? Nós entramos aqui e pedimos que Deus nos coloque em graça diante dessa comunidade. A gente vem aqui orar às quartas-feiras, eu oro por isso. Eu sei que outros aqui oram. Senhor, coloque-nos em graça. Que as pessoas saibam que aqui tem uma igreja, que essa porta em nome de Jesus fica aberta durante a semana. Que o Senhor vai nos dar estratégias e projetos para manter essa porta aberta, para as pessoas poderem entrar aqui e receberem uma oração. Que aqui nós tenhamos pastores manhã, tarde e noite. Por que não? Que alguém possa vir aqui e ouvir uma palavra. Que a pessoa possa entrar aqui e ouvir um louvor tocando nessas caixas aqui o dia inteiro. Que você saiba que você pode
descer aí no metrô e passar aqui, fazer uma oração, porque aqui vai se chama casa de oração. Você fala, eu vou passar ali, vou passar 10 minutos orando lá, porque a porta vai estar aberta. Em nome de Jesus, essa porta vai ficar aberta. Ela não tem que abrir só na hora do culto. Que nós somos poucos ainda, mas a porta vai ficar aberta. E não vai ser peso. Eu tenho que ir lá e ficar lá a tarde toda. Não vai ser peso porque você está aqui servindo. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Direito de compra, modelo, gratidão e esperança. Esses motores é que me fazem servir o Senhor. Quais são os seus? Quais são os seus? Não nos faltam motivos. A gente até poderia procurar outros. Você até podia levantar alguma coisa que passou em branco e que eu não percebi, mas essas foram as coisas que nas minhas reflexões durante a semana vieram à mente. Não faltam motivos para nós nos dedicarmos ao Senhor. Não faltam. Cultuando ao Senhor, fazendo a sua vontade, servindo aos irmãos.